What's up, guys? How are you doing? Nossa, faz muito tempo que eu não uso essa intro. É uma das minhas primeiras, quem me acompanha do começo sabe disso. Mas e aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? Bem? Que bom! E hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu fiz lá em Vancouver. Eu ainda vou fazer um vídeo mais específico falando por que eu fui pra Vancouver e o que eu fiz lá. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre uma das melhores experiências que eu já tive em inglês na minha vida, que foi ter aulas de teatro em inglês. So in this video right here I'm gonna be answering you guys 3 different questions. The first one, how does it work? The second one, how was those classes? And the third one, last but not least, how those classes helped me with the English I have today. Então assim, a primeira pergunta, como eu disse, como isso funcionava? Bom, para você conseguir chegar a pegar essas aulas, você tem que ter um nível de inglês a mais. Se eu não me engano, você tinha que ser intermediário, eu não me recordo muito bem. Mas como funciona isso? Bom, quando você chega na escola, você vai fazer um teste de proficiência para saber qual é o seu nível de inglês. E quando você fizer esse teste, você vai ter uma nota e essa nota vai te colocar num patamar, tipo num padrão da escola. Se você conseguir chegar no nível intermediário deles, você consegue escolher essas aulas, tanto quanto todas as outras que tem. No meu caso, eu já consegui pegar um avançado, então eu consegui escolher as minhas aulas principais como aula de business e as aulas eletivas como as aulas de teatro. E a segunda pergunta é como eram essas aulas? Bom, eu tinha aulas eletivas todas as terças e quintas, as 2 últimas da terça e as 2 últimas da quinta. E era assim, eu tinha aula com um professor muito bem qualificado. Se eu não me engano, eu não consigo me recordar direito, o nome dele era Mike. E ele era um professor muito bem qualificado e muito gente boa. Ele é ator, produtor, já trabalhou em Hollywood por diversos anos, trabalhou em diversas peças ali no Canadá, em Vancouver. E assim, ele era um professor incrível. E ele trabalhava da seguinte forma, todas as terças-feiras ele falava que era aula de direção. Era uma aula onde ele dava um script pra gente desenvolver. Ou seja, era algo que ele já tinha feito. Gosh, I don't know, it has to fall. How does a two-ton SUV not fall? Did you leave the emergency brake on? What does that have to do with anything? This can't be happening. It has to fall. It's supposed to tumble and tumble and tumble and then burst into flames. E era uma aula de expressão incrível, porque ele estava sempre te ajudando, te dirigindo de verdade. Então te ajudava demais, principalmente no speaking. Mas de quinta-feira era completamente o oposto. Ele gostava de chamar de Creative Class, que era a aula criativa, onde ele só dava uma situação e a gente que tinha que criar os personagens, o universo, digamos assim, toda a história. Então a gente era o diretor, o ator, o produtor, tudo. Então era uma aula que a gente tinha que colocar a criatividade para trabalhar. E uma aula que também ajudava muito na expressão, na forma como você coloca você mesmo em frente a um público e fala em inglês. Então, assim, era incrível. E todo fim de aula ele fazia uma avaliação do seu grupo. Ele falava um pouquinho sobre o que dava para melhorar, o que foi bom, o que não foi. Really good beginning. The laugh was really good when you first come in and you're like, what's it again? Spider, come on, ridiculous. But when you jump up here, you know, you're gonna be even more scared and hurt. The more afraid you are, the funnier it is, because it's contrasts, and contrasts are where humor comes from. So it's the, come on, it's a spider, holy shit! E assim, a crítica era algo produtivo, uma crítica construtiva. Meu, sinto muita falta dessas aulas. E terceira, última, mas não menos importante, como que essas aulas me ajudaram? De que forma que elas ajudaram no inglês que eu tenho hoje? Meu, sem sombra de dúvidas, as poucas aulas que eu tive de teatro me ajudaram a ter mais confiança e não ter medo de falar em público, não ter medo de errar e não ter medo de ser maluco às vezes. A forma como as aulas eram ministradas e a forma como a gente se colocava nelas era incrível. E ter esse feedback dele, essa crítica construtiva, me deu mais autoconfiança. Então assim, no speaking, no listening, na expressão, tudo, essas aulas foram assim, o que eu digo, o inglês do futuro. Se eu pudesse dar aulas de teatro em inglês, eu daria, mas infelizmente eu não sou professor de teatro, eu não sou ator, então é uma pena que não é algo tão acessível. E antes de finalizar esse vídeo, é óbvio que eu não ia sair daqui sem dar uma dica, sem ajudar vocês de alguma forma. Afinal, é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Para trocar as experiências. Então vamos lá.
A questão é o seguinte, eu sei que pensar em aulas de teatro já é complicado, pensar em aulas de teatro em inglês ainda mais não é tão acessível, você teria que viajar, dispor tempo, dinheiro e com o dólar no preço que tá mais complicado ainda. Mas, gente, você não precisa ir muito longe para poder brincar com você mesmo. Como assim? Seja criativo. Escreva falas, brinque com personagens. Eu sei que tem algo dentro da sua cabeça, só coloque isso no papel e depois, brinque com isso. Faça um monólogo, faça você atuando, brinque com um espelho ou faça como eu fazia. Se grave falando, ou melhor, se grave atuando. Mas eu não sou ator. Eu também não sou, mas é legal brincar com isso, brincar com a sua imaginação. Seja criativo. E assim, antes de eu finalizar esse vídeo, vamos falar um pouquinho inglês? Vamos atuar em inglês, eu e você? Como assim? Bom, eu peguei uma pequena escrita, umas pequenas falas, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você copia e cola em algum lugar, e eu vou falar a primeira fala, e você dá continuidade, beleza? Então vamos fazer o seguinte, pega aqui embaixo, e toda vez que eu falar uma frase, você dá pausa no vídeo, você vai responder, e depois você continua o vídeo pra gente fazer esse diálogo, beleza? Então vamos lá. Hello Dad, can you help me? I would like to book a flight. You know what, I was thinking about Europe or even Africa or Middle East, but I decided that I'm traveling to Singapore. Well, I'm not sure yet, but I really want to fly on June 4th. I think International Los Angeles Airport is going to be better for me because it's closer to my home. So I would like to fly out of Los Angeles International Airport, please. I would rather fly in the morning, it's gonna be better for me, you know. Thank you very much though. I'm so excited for this trip. I've been waiting for going to Singapore since I was just a kid. And now that I will have the opportunity of going to that city, you know what, I really want to have all of the pictures and all of those sightseeing of that city because it's amazing. And of course, get the chance to go right to the top of that building with the pool above. So, oh my gosh, this is gonna be absolutely amazing. Thank you very much for helping me with that. Eu espero realmente que vocês tenham feito essas falas comigo, vocês tenham falado comigo. Eu quero o máximo possível fazer esse tipo de vídeo mais interativo, porque assim vocês conseguem realmente praticar. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu faça mais. Se vocês deixarem os comentários, eu vou com certeza me motivar a fazer mais esse tipo de vídeo. E vocês perceberam que eu não segui tanto as falas, tanto as linhas? Sabe por quê? Porque essa é a maior dica que eu tenho para dar para vocês. Improvise o máximo que vocês puderem, sejam criativos. Sabe por quê? Porque no dia a dia, quanto mais você souber improvisar e souber ser criativo, mais você vai conseguir desenvolver o seu pensamento em inglês. Pensar em inglês é a chave. Mas para isso você tem que saber improvisar e não sempre ficar preso àquelas falas prontas, aquelas coisas que você já foi pensando em falar. Então, essa é a maior dica que eu tenho para dar para vocês. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero realmente que tenha te ajudado. Se te ajudou, já sabe o que fazer, dá aquele joinha que é para fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com seus amigos aí que querem melhorar o inglês e querem esses tipos de dicas. Não esqueçam de compartilhar com eles. Se ainda não é inscrito no meu canal, no nosso canal, né? Tá esperando que ajude a gente, que a vida tá difícil, o dólar subiu, a crise tá aí. Se inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 10 mil inscritos, a gente tá bem pertinho. E claro, se não me segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos os links aqui na descrição. Vejo vocês na próxima, até mais, falou!